Então, na videoaula passada, vimos ou falamos, né, sobre os limites e o infinito, tá ok? Então, lá no finalzinho da aula, eu falei para vocês que teriam problemas envolvendo limites infinitos e como vamos ver na aula seguinte também, vamos ter os limites no infinito, né? Esses últimos, ou os limites no infinito, são quando os valores de x estão se aproximando, né, ou estão tendendo para mais ou menos infinito. Vocês vão ver que essas situações aqui estamos trabalhando com limites infinitos. E como é que sabemos se os limites são infinitos? Vimos até agora, né, estudando limites, que temos um probleminha chamado de indeterminação, né? Como temos aqui o zero dividido por zero. Já os limites infinitos, o probleminha dos limites infinitos, e a gente vai conseguir enxergar que o limite ele tende para mais ou menos infinito quando fizermos o seguinte cálculo. Sabemos e aprendemos que quando o limite de uma função, como queremos achar o limite de uma função quando x se aproxima de um número, substituirmos nessa função o valor do qual x está se aproximando. Então, primeiro, vamos substituir aqui. Ó. X está se aproximando de 1, lembrando que esse menos aqui, isso aqui está nos informando que os valores de x estão se aproximando de 1 pela esquerda de 1, por valores menores que 1, certo? Ou seja, o 0,9, o 0,999, são números menores que 1. Não quer dizer que esses números são negativos, tá ok? Então tá. Perceba que quando o x está se aproximando de 1, vamos substituir então o 1 aqui na função. Então temos aqui 4 vezes 1 é 4, mais 1 é 5, certo? E o menos 1, isso aqui vai ser 0. Vamos substituir aqui também ó, o 1 na função. Então vamos ter aqui 1 menos 1 é 0, elevado ao quadrado é 0. Então vou ficar aqui com 1 dividido por 0. Aqui da mesma maneira, estamos se aproximando de 2 com valores maiores que 2. 2 vezes 2 é 4, menos 5 é menos 1. E 2 menos 2, isso aqui vai ser 0, certo? Então perceba, e aqui está o segundo grande problema, né? E é uma característica dos limites infinitos. Encontramos aqui, perceba que em todas essas funções aqui, os limites dessas funções quando x se aproxima desses números, encontramos aqui constantes diferentes de zero, então constantes no numerador e o zero no denominador. Né? Lembrando que essa constante aqui sendo diferente de zero. Aqui está a característica principal. Então perceba que encontramos algo parecido com isso, certo? Uma constante e o zero no denominador. Isso aqui está querendo nos informar, e a gente, no estudo dos limites, né, já estamos craques nisso, esse limite aqui está querendo nos informar que no numerador estamos se aproximando de 5 e no denominador estamos se aproximando de zero. Vimos na aula passada que quando temos uma constante diferente de zero e um número muito próximo de zero, certo? Esses limites aqui, né, essa divisão vai tender para mais ou menos infinito, né? E temos nas três situações. Então perceba que quando substituímos o valor do qual x está se aproximando na função e encontramos uma constante no numerador diferente de zero e no denominador o zero, tá ok? Isso aqui já é uma característica que o limite dessas funções vão tender, né, para mais ou menos infinito. O que a gente vai analisar, tá ok? Então a primeira análise é essa, então a gente sabe que vai tender para mais ou menos infinito. A segunda análise é saber se tende para mais ou tende para menos. E vai ser bem simples essa análise. Vamos fazer o primeiro exemplo aqui. Vamos encontrar o limite da função 4x mais 1 dividido por x menos 1, quando x tende para 1 pela esquerda de 1. Né? Está tendendo para o número 1 pela esquerda de 1. Vimos aqui, encontramos aqui 5 dividido por 0. O que a gente vai analisar? Ora, primeiro, o limite do numerador está tendendo aqui para 5. E a gente sabe que tanto valores menores que 5 quanto valores maiores que 5 são números positivos, certo? Por exemplo, o 4,999 é um número positivo, mas o 5,111, que é um número maior que 1, também é positivo. Então, o interessante aqui é apenas o sinal, certo? A gente já sabe que esse limite aqui ele vai tender para o infinito. Só que agora a gente vai analisar o sinal do limite que está no numerador e o limite do denominador. Já com relação a zero, a gente sabe que à esquerda de zero temos números negativos e à direita de zero temos números positivos. Então, o estudo mais detalhado vai estar sempre no numerador, porque à esquerda de zero temos números negativos e à direita de zero temos números positivos. Então aí que está o grande cuidado, certo? Então, aqui seria a nossa fração, certo? No numerador temos aqui o número positivo, no denominador vamos saber se é negativo ou não. Então vamos analisar isso aqui. Ó.
O valor de x está se aproximando de 1, certo? Por valores menores que 1. Então, observe essa subtração aqui, ó. São valores menores que 1, certo? Então, temos aqui, por exemplo, o 0,9 é menor que 1. Se você subtrair de 1, você vai encontrar um número negativo, né? Então, faça esse teste se você está com essa dúvida. Então, ó, valores menores que 1. Se você subtrair de 1 aqui, vai encontrar um número negativo. Então, por exemplo, né, percebemos que essa subtração aqui, né, ou seja, x menos 1, vai ser um número menor que zero. Tá ok, pessoal? Isso aqui é de grande importância, ou seja, vai ser um número negativo, já que os valores de x são valores menores que 1. Tá ok? Então perceba que nesse jogo de sinal aqui, mais com menos, vamos encontrar aqui como resultado menos. Então o limite dessa função quando x se aproxima de 1 pela esquerda de 1 tende para menos infinito. Tá ok? Então é simples assim, né? Não precisa ter medo desses probleminhas. Então, o segundo limite aqui, vamos encontrar o limite dessa função. O limite da função 1 sobre x menos 1 elevado ao quadrado, com x se aproximando de 1 pela esquerda de 1. Então, quando encontramos o limite aqui, encontramos 1, certo? Então, tanto a esquerda de 1 quanto a direita são números positivos, né? Então, imagine números muito próximos de 1, tá ok? Quando a gente está falando de limite, estamos falando de números muito próximos. Então, esse limite aqui, o 1, né? Estão se aproximando de 1 com valores muito próximos de 1. E tanto aqueles números muito próximos de 1 pela esquerda de 1 quanto pela direita são números positivos. A única certeza que a gente tem é que esse limite tende para o infinito. Aqui a gente só vai analisar se ele tende para mais ou menos infinito analisando o sinal aqui dos limites, certo? O zero aqui à esquerda temos negativos e à direita temos números positivos, certo? Então a gente vai ter que fazer essa análise aí. Como é que a gente faz essa análise? Ora, x está se aproximando de 1 por valores menores que 1. Só que, não sei se você cuidou desse detalhe, perceba que no nosso numerador temos um expoente par, certo? Ou seja, independente se aqui vai ser um número menor que 1 ou maior que 1, o valor aqui no final a resposta vai ser positiva, certo? Já que a gente tem um expoente par. Né? Lembram disso, né? Qualquer número negativo, ou aliás, qualquer número real elevado a um expoente par vai ser o número positivo. Então a gente sabe que isso aqui vai ser também no denominador o zero, né? Vamos estar se aproximando de zero com valores maiores que zero, números positivos, certo? Então mais com mais aqui vai ser igual a mais. Então tendemos aqui, o limite tende, né, quando x tende para menos 1, ou, aliás, pela esquerda de 1, então o limite ele tende para mais infinito, certo? E vamos para a nosso último probleminha aqui. Limite da função, então vamos resolver esse limite. O limite da função 2x menos 5 dividido por x menos 2, quando x se aproxima de 2 por valores maiores que 2. Então, substituindo aqui, encontramos menos 1 e 0, certo? E esse valor aqui é de extrema importância, ó. Estamos se aproximando de menos 1, né? Então, a gente já sabe que o número aqui, o nosso numerador, ele vai ser negativo, certo? E esse limite aqui, ele vai tender para o infinito. A gente já não sabe se é mais ou menos infinito. Então, analisando o limite do numerador, temos aqui números negativos. O limite do denominador, então perceba que x está se aproximando de 2 por valores maiores que 2. Então, observando isso aqui, ó, perceba que como x é maior que 2, então x menos 2 vai ser um número maior que 0, certo? Então faça o teste aqui. Pega aqui, por exemplo, o 3. 3 menos 2 é 1. Pega agora um número muito mais próximo de 2, o 2,00001, e subtrai de 2. Né? Esse número, como é maior que 2, vai ser, essa subtração aqui vai ser um número positivo. Então sabemos aqui que o denominador, o limite do denominador, tende para o número positivo, certo? Menos com mais vai ser igual a menos. Então sabemos que o limite dessa função tende para menos infinito. Beleza, pessoal? Então perceba que não tem muito mistério em limites infinitos, né? A gente vai ter que analisar essa característica aqui, que falamos aqui, certo? Se chegarmos a essa característica, o que a gente vai analisar depois é o sinal do infinito, ok? Nesse número muito grande. A gente vai saber se ele decresce ou cresce ilimitadamente, tá ok? Analisando os limites do numerador e do denominador, tá ok? Então eu espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula vamos falar sobre limites no infinito, né? Tem uma diferença que o valor de x é que tende para mais ou menos infinito, ok? Vocês vão ver que é bem simples também esse tipo de problema. Então eu espero vocês na próxima aula. Então aí, curta o nosso canal, compartilhe os vídeos caso tenha gostado. Visite também o nosso site matematicabaljosé.com. Tem todas essas videoaulas lá de forma bem organizada, né? E espero que vocês tenham gostado. Até mais, galera.